De cartinha. Boa noite. Me chamo Maria Jeane de Araújo, sou graduada em Geografia pela UFAL, Campo Sertão, é, pós-graduada em Ensino, Tecnologia e Formação Humana. Me considero uma mulher parda, tenho cabelos tingidos, olhos castanhos, estatura mediana baixa, estou usando uma blusa branca, de cor branca, tenho uma porta de vidro logo atrás, uma parede cinza. Atualmente, eu leciono em uma escola da rede privada aqui do meu município, de Almiro Gouveia, aqui na minha cidade, e hoje estamos em uma sala, né, para falar sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos, para obtenção, né, de nota para o curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A linguagem, ela é fundamental na construção dos processos psicológicos superiores e na formação dos conceitos científicos, né, servindo como ferramenta para a internalização do conhecimento, a expressão de ideias e a compreensão do mundo. A linguagem, ela não é apenas um meio de comunicação, também é um instrumento de desenvolvimento cognitivo que molda o pensamento, né, do indivíduo e a consciência. Segundo Vygotsky, as funções psicológicas superiores da criança e as propriedades superiores ao homem surgem, a princípio, como formas de comportamento coletivo da criança, como formas de cooperação com outras pessoas, e apenas posteriormente elas se tornam funções interiores individuais da própria criança. Ou seja, Vygotsky vem mostrar que o comportamento coletivo, né, da criança, aquilo que a criança aprende no coletivo, depois ela reproduz para si própria, por exemplo, né? Vira, ou seja, vira essas funções interiores individuais da própria criança, futuramente né, as formações psicológicas científicas do homem, né, do adulto. O resultado desse desenvolvimento histórico-social do homem é a consequente evolução psíquica, que leva, né, ao que Vygotsky denomina funções psicológicas superiores, e essas funções, elas estão subordinadas, né, às experiências vividas, né, pelo sujeito, que ao seu nascimento é natural, passando a ser cultural quando mediadas, né, e são convertidas essas relações sociais em funções psicológicas, ou seja, eu tenho um exemplo muito claro em relação à criança. E eu também sou uma mãe atípica, né? E a linguagem, não só a linguagem falada, mas como a linguagem gestual, a forma com que eles transmitem o que estão sentindo, né? Os sentidos, os signos, que está muito ligado a essa formação, né? Psíquica, a esses processos psicológicos. E um exemplo que eu gosto de dar é assim, se você pega duas crianças na mesma idade e ensina uma das crianças a caminhar e não ensina esses primeiros passos com tanta frequência a outra criança. A criança que você incentiva, né, é, que você incentiva ela a andar, ela vai aprender primeiro a dar os primeiros passos, diferente da outra criança que você não teve essa dedicação, né? Essa força de vontade de você ensinar. Essa criança ela vai aprender, mas com o tempo. Da mesma forma na escola, de forma lúdica, por exemplo, as crianças que gostam de aprender de forma lúdica, as crianças que gostam do conhecimento, gostam de ouvir, gostam da batida, gostam dos sons, gostam daquelas transmissões. Você incentiva a criança a aprender, isso ela vai aprender. A mesma coisa você coloca uma criança cedo na creche, ou outras crianças são mantidas em casa e não vão no mesmo horário, na mesma idade para uma creche. É nítida a evolução daquela criança que tem essa interação com o meio, né? Ao qual ela está inserido, que são coleguinhas da mesma idade e adultos que estão fazendo o quê? Buscando, né, neles, incentivando eles a toda hora aprender algo. Essas crianças elas terão um desenvolvimento totalmente diferente.
E assim, futuramente serão adultos, né? Que têm funções psicológicas também de forma diferente. Eu acredito que seja mais ou menos isso. E vou passar agora a falar para minha amiga Jéssica. Vamos lá, Jéssica, boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Jéssica Carolina Silva Porto. Sou formada em pedagogia pela Faculdade UNIT. Tenho pós-graduação em educação infantil, ensino fundamental e psicopedagogia. Atualmente eu estou atuando pela rede municipal aqui da cidade de Petrolina, na educação infantil. E eu vou trazer um pouco da minha experiência, né, e um pouco do que eu entendi da fala de Vygotsky, do que ele traz das nossas experiências em sala de aula. Ele traz que o estudo da linguagem, né, ela é entendido não somente como forma de comunicação, mas é também um fenômeno psíquico superior, porque diz que a realidade ela é generalizada por meio do significado. Então, portanto, uma relação genético-casual do intelecto humano e linguagem é uma constituição psíquica superior que tem na linguagem sua origem e seu desenvolvimento. Está entrelaçada à cultura, fundamentada para a constituição dos processos psicológicos e superiores, e, consequentemente para o desenvolvimento humano, sendo a linguagem uma forma histórica, social, aprendida, né, nas relações interpessoais, consequentemente o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Depende dos instrumentos de pensamento e da experiência sociocultural da criança. Assim, o processo, né, de humanização vincula-se ao processo histórico, compreendido no âmbito das condições da sociabilidade do indivíduo. O comportamento humano está é, entrelaçado ao desenvolvimento histórico da sociedade humana e, ao se apropriar da linguagem, segundo o contexto histórico, a criança ela possibilita, né, o seu desenvolvimento através disso, tanto do seu meio, porque a criança ela já vem, quando ela vai ser inserida na escola, ela já tem uma bagagem que ela já traz de casa. Então, a partir do momento que ela é inserida, ela, além de aprender com o outro, ela também é, ela passa também o histórico dela, né? O que ela já traz de casa, sua bagagem. Então, é a partir daí que a linguagem, né? Ela é inserida como um meio histórico-cultural. Então, a criança, ela tanto aprende com o outro, de uma forma gradual, como o outro pode também aprender de outra forma, mas cada um no seu processo. Então, para mim, o meu entendimento foi esse, né, sobre o tema. E agora eu vou passar minha fala para nossa amiga Manu. Boa noite, meninas. Eu me chamo Maria Emanuele da Silva Gama, mas todas as pessoas me conhecem por Manu. Eu tenho 39 anos, me identifico com a cor branca, tenho cabelos e olhos cacheados, os meus cabelos são castanhos. Estou usando uma blusa xadrez. Atrás de mim tem uma porta de madeira marrom e uma parede creme, amarelinha. Estou sentada numa cadeira de madeira. É, eu trabalho, no momento eu estou atuando como profissional de apoio escolar, trabalho numa escola da rede municipal, uma escola pública, né? Eu trabalho com educação infantil, anos iniciais, trabalho nos dois turnos, de manhã e à tarde, e diferente das minhas amigas, das minhas colegas, eu não sou professora, né? Eu sou, vamos dizer assim, um suporte, porque eu acompanho as crianças que têm algumas deficiências, né? Na parte da manhã, eu acompanho duas crianças, são do segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, e à tarde
7º ano dos anos finais. São 5 crianças à tarde. E assim, o que eu percebo na minha vivência a respeito da questão da linguagem que ele aborda é a seguinte: na dificuldade que nós temos em relação a essa abordagem, até a gente conseguir um contato. No meu ver, a questão da linguagem vem como sendo primordial. É uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, que é onde a gente vai conseguir acessar essa criança, criança, adolescente, adulto que seja, porque a educação inclusiva ela não é só direcionada para crianças, né? Mas o primeiro contato que a gente tem com a criança realmente é através da linguagem, seja ela verbal ou não, porque nós temos crianças que são verbais e outras que não são, e a gente precisa conseguir acessá-las através da linguagem. Eu acho muito importante que a gente, assim, estude mais a respeito do que Vygotsky te diz, porque ele fala de uma forma muito abrangente. A linguagem ela vai muito além do que a gente fala, né? A linguagem ela expressa várias outras coisas. A linguagem ela não é só verbal, ela acontece através de gestos, ela acontece de várias formas e é a forma que a pessoa tem de passar para outra o que ela quer, o que ela está sentindo e assim no nosso meio, que no caso é da educação inclusiva, conseguir passar algo, ensinar alguma coisa para essas crianças, para esses adolescentes, esses adultos. Então, eu acho interessante essa questão porque nós vamos acessar uma outra vida, a gente vai conseguir se inserir e dar um suporte, dar um apoio para que esse ser ele se desenvolva e ele seja inserido nesse meio escolar, que a gente sabe que tem as leis de inclusão, que tem as leis de incentivo, só que a gente sabe que muita coisa está escrito ali, está tudo bonitinho no papel, mas na realidade existe uma dificuldade muito grande, justamente por essa dificuldade da compreensão da linguagem. São várias linguagens diferentes, então a gente sabe que a gente ainda está muito aquém. E quando eu falar a gente, eu estou falando assim, em específico do município que eu atuo, mas também de outros, porque nós temos crianças atípicas na família, de alguém próximo na nossa casa, e a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de se acessar de forma integral essa educação, de forma igualitária. Ela ainda está muito longe disso, muito aquém. Então, para mim, essa questão da linguagem ela é muito importante neste ponto, ou seja, no processo todo. E eu acredito que a gente melhorando essa questão através de capacitações, como a gente sempre tem, e esse curso de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ele nos ajuda muito nesse sentido, porque ele abre para nós várias portas e vários caminhos para a gente seguir, para a gente estar procurando até se desenvolver, se capacitar mais, né? Então, é isso. Boa noite, meninas. Foi Boa muito bom noite. estar com vocês, conversando, trocando ideias. Boa Espero que noite. tenhamos mais encontros como esses. É sim. Verdade. Tchau. Tchau. Para